Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre classes gramaticais, estudo dos pronomes, hoje trabalhando os pronomes possessivos. Pelos vídeos anteriores, já sabemos que trabalhamos os pronomes pessoais. Dele conhecemos conceitos, subdivisões, empregos, principais empregos e, por último, como se dá a coesão desses pronomes. Para a aula de hoje, trabalharemos, como já foi dito, os possessivos, que, naturalmente, como o próprio nome já diz, são pronomes que indicam a posse de algo. Bem, para a introdução do estudo dessa modalidade de pronomes, ou dessa divisão dos pronomes, temos uma tira humorística, onde temos o diálogo entre os personagens H e Helga. Fazem parte de uma família viking, do autor, Chris Brown. Vejamos. Temos dois balões de fala. Helga diz o seguinte: pensei que tivesse dito a você que só íamos levar nossas necessidades básicas. H responde: você leva as suas necessidades básicas, eu levo as minhas. É importante frisar que você, pelo tempo de estudo que já tem com os pronomes, e certamente já ouviram falar em pronomes possessivos, você vê claramente que há, nesses dois balões, 3 pronomes possessivos, além, é claro, dos pronomes pessoais que já conhecemos. A exemplo, o pronome você e o pronome eu. Bem, note que na fala da Helga, nós temos o pronome possessivo nossas, que, trazendo aquele contexto que já conhecemos de retomada, de referentes, vejam que o nossas, ele se refere claramente às necessidades básicas. Como o nome já diz, nossas, essas necessidades básicas indicam que são necessidades básicas dos dois, do casal. Bem, note que não só as coisas, pela fala dela, dessas necessidades básicas pertenceria não somente a quem fala, ou seja, Helga, mas também a quem ouve, ao H. Porém, mais à frente, o H retruca, responde à esposa, dizendo: você leva as suas necessidades básicas, eu levo a minha. É uma forma de excluir, enquanto nossas agrega as necessidades básicas dos dois. Quando eu digo suas, indica que algo pertence somente a quem ouve. Ou seja, no caso, como a H está falando, esses suas referiria às necessidades da sua esposa Helga, e não às dele. E aí ele, concluindo a frase, ele diz minhas. E aí sim, refere-se às necessidades básicas do falante, do emissor da frase, que no caso é o H. Bem, observe claramente que esses pronomes eles poderão também, dentro de um quadro de pronomes, associarmos estes pronomes à primeira pessoa, à segunda pessoa e à terceira pessoa. Vamos ver se é o caso. Vamos lá. Trazendo, nós temos o conceito,
de pronomes possessivos. O que seriam pronomes possessivos? Pronomes possessivos são os pronomes que se referem a substantivos. Reparem que pode ser um substantivo isoladamente ou pode ser uma expressão. No caso aí, a expressão foi necessidades básicas. Para indicar uma ideia de posse em relação às três pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira. Por isso que é importante delimitarmos o que é primeira, o que é segunda e o que é terceira. Por isso que temos um vídeo específico trabalhando essas pessoas do discurso. E aí temos um quadro, né? A seguir foi citado um quadro. Esse quadro vocês podem encontrar aí na página 163 do livro didático de vocês. Então nós temos aí, ó, associando os pronomes pessoais aos pronomes possessivos, você vê claramente na primeira coluna, né? Vocês veem os pronomes pessoais, né? Aqui, ó. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, no caso tu e você, né? Ele ou ela, terceira, e aqui temos a do plural, que é as primeiras do singular, plural. A essas pessoas aqui, nós temos os equivalentes possessivos, né? A eu, meu, meus, minha e minhas. A tu, nós temos teu, teus, tua e tuas. Você, né? Segunda também. Seus, sua e suas. E a terceira pessoa, igualmente a segunda, no caso do você, né? Aqui há uma digamos, semelhança, né, no uso dos possessivos. Você vai observar isso tanto na terceira, essa vinculação da terceira pessoa com a segunda pessoa, no caso, quando há uma referência a você, quanto aqui, ó, na terceira pessoa do plural, tanto no singular, observem, quanto no plural, certo? Nós temos mais abaixo, no finalzinho da página 163, nós temos um cartoon. Veja bem. Vamos ver esse cartoon. Diz o cartoon claramente: é nossa. Se você observar bem, aí uma floresta, né? Floresta, olha aí. Só que está sendo o quê? Desmatada e os caminhões estão levando as toras. Tudo muito atual, né? Bem, é nossa, então podemos destruir, né? Tô brincando. Então, o possessivo nossa associa-se à primeira pessoa do plural. Se você observar acima, aqui, ó, primeira pessoa do plural. Bem, nós. Mas a cena representada nesse cartoon subtende uma irônica pergunta, né? A quem se refere esse nós? Ou seja, a quem realmente pertence a floresta? Certo? Os cartoons ele tem por finalidade fazer essas ironias, né? Essas críticas irônicas. Mas é só para vocês notarem que esse nossa pode ser que não seja de toda uma coletividade, digamos. Aqui, digamos, seja a floresta amazônica, por exemplo. Esse nossa, em um sentido amplo, seria de todos os brasileiros e, portanto, não necessitaria derrubar. Mas esse nossa talvez se restrinja aos madeireiros, por exemplo, né? Se é mais de um, seria nossa, ou seja, duas madeireiras. Mas não há uma especificação. Fosse nossa, do povo brasileiro, de todo o povo. Ok? Bem, na outra página, nós temos os principais empregos dos pronomes possessivos. Então, veja bem. Os possessivos seu, sua, seus e suas e o duplo sentido. Aqui, a exemplo do que vimos também com os pessoais, nós temos
o mau uso de alguns pronomes pode gerar ambiguidades e possíveis problemas de entendimento, né, no ato de comunicação. Então veja, quando falamos ou escrevemos, podemos tratar nosso ouvinte ou leitor por tu ou por você. Já vimos isso lá nos pessoais. O quadro da página anterior, aquele quadro que trazia de um lado os pronomes pessoais e de outros possessivos, tinha o seguinte: mostra que ao pronome tu associam-se os pronomes teu, tua, teus e tuas. Voltem lá ao quadro se necessário for, certo? E ao pronome você associam seu, sua, seus e suas. Não foi isso? Foi. Reparem que há uma diferença. Isso é uma exclusividade principalmente do português brasileiro, né? Que eu até comentei anteriormente que a segunda pessoa confunde-se com a terceira pessoa do singular e também do plural. Então vamos lá, um exemplo. Tu não estás preocupado com teu futuro. Reparem que há um paralelismo. Se você retomar o quadro, lembre-se que já estudamos isso também nos pronomes pessoais, né? Que é a questão da uniformidade de uso, né, dos pronomes. Aqui está corretinho, né? Tu, teu. Agora, você não está preocupado com seu futuro. Então, veja bem, aqui normal, né? Houve articulação, você se usa seu mesmo. Não poderia ser o teu, porque já fugiria a flexão do verbo. Reparem que tudo isso conta. Tu estás. Aí eu uso teu. Você está. Aí eu uso seu. Certo? Então, no entanto, os pronomes possessivos, seu, sua, seus e suas, também são usados em relação à terceira pessoa, não é isso? Do discurso. Esse fato pode provocar ambiguidade em certos enunciados. Veja, por exemplo, olha aí. Agora aqui há a confusão. Márcia, vírgula, eu disse claramente a Paulo que aceito sua resposta. Aí vem a pergunta. A proposta, né? Márcia, eu disse claramente a Paulo que eu aceito sua proposta. Falei resposta, né? Então, proposta de quem? De Márcia ou de Paulo? Como eu poderia resolver esse problema de duplo sentido, né? De ambiguidade, que é um problema no ato da fala e também da escrita. Então, para eliminar esse duplo sentido, eu faço o quê? Posso usar nesse caso. Márcia, eu disse claramente a Paulo que aceito tua proposta. E aí vemos claramente que a proposta é de Márcia. Certo? Agora, se eu quero, no contrário, indicar que a proposta é de Paulo, aí eu já escrevo da seguinte maneira. Márcia, eu disse claramente a Paulo que aceito a proposta dele. Então, esse uso aqui do sua, ele gera confusão, né? Gera o quê? Duplo sentido. Não sabemos a quem há referência do pronome possessivo. Para eliminar esse problema, né? Essa ambiguidade, esse duplo sentido, usamos o tua, usamos o dele. Para finalizar o estudo dos pronomes possessivos, temos aqui pronomes oblíquos com valor de possessivos. Professor, mas esses pronomes oblíquos são complicados, né? São. Então veja bem, por que eles estarão na função de possessivos, apesar de no quadro de pronomes eles figurarem como pronomes oblíquos. Então, reparem, oblíquos com valor de possessivos. Então, em determinados contextos, os pronomes possessivos podem ser substituídos por pronomes oblíquos de sentido equivalente.
Veja essa equivalência nos pronomes destacados nas frases de cada par. Então, vem lá. O sono atrapalhava o meu raciocínio. Aqui tudo bem. O pronome possessivo meu foi usado certinho, né? Esse você já conhece. Agora, reparem, o sono atrapalha-me o raciocínio. Repare que claramente esse me substitui o meu. Esse me, ele faz parte de ele é um pronome oblíquo, naturalmente. Se vocês retomarem lá o quadro, lá mais atrás, na página 159, você verá que o me é naturalmente um pronome oblíquo, só que aqui ele está no valor possessivo. Então veja, pronome oblíquo com valor de possessivo. Outro exemplo, dói o seu coração pensar na ex-namorada? Seu, pronome possessivo, naturalmente. Reparem o li. Dói-lhe o coração pensar na ex-namorada? Dói o quê? O seu coração, né? Dói-lhe. Seu, possessivo. Então, pronome oblíquo. Reparem a mesma coisa, na mesma página que eu citei agora há pouco, que li é um pronome oblíquo e não possessivo. Mas aqui ele está no valor de possessivo, porque ele substitui claramente um pronome possessivo. Ok? Obrigado por assistir. No final da página 164 e início da 165, nós temos um resumo a partir do conceito de pronome até o estudo dos dois pronomes, né? Até agora estudados, são o pronome pessoal e o pronome possessivo. Dei uma olhada, né, para revisar alguma coisa de maneira mais, digamos assim, objetiva, né? Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.